Gente, bem? Amém. Deus é bom, né? E hoje fez um dia lindo e maravilhoso para a honra e glória dele. Apesar de todos os percalços, estamos aqui e creio que se você está aqui nessa noite, é porque ele te trouxe. Assim como ele me trouxe, em paz e em segurança, guardados por ele. Amém? Amém? Essa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quantos aqui amam ouvir a palavra de Deus? Todos, né, que estão aqui. E quantos aqui amam obedecer a palavra de Deus? Dá uma diminuída, né? Não? Não, né? Todos aqui nessa casa são muito obedientes, né? Amém, em nome de Jesus. Né, pastora? Muito obedientes. E quando eu recebi a notícia de que eu ia pregar, como sempre, né, e creio que como todos nós fazemos, a gente faz aquela perguntinha para Deus: Deus, sobre o que, né? Nós vamos conversar aqui com a igreja hoje. E hoje pela manhã eu acordei e um versículo me chamou a atenção. E eu pensei assim: vou pregar sobre obediência, que é algo que Deus tem colocado no meu coração já faz uns dias. E aí eu li esse versículo, um versículo logo pela manhã, e é um versículo que eu gosto muito. Mas eu vou ler o começo ali e o contexto dele ali para vocês, que é Filipenses 4, mas eu quero mais me atentar no finalzinho, no 8 e no 9. Mas começando ali no 4:1, diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém? Eu gosto muito desse texto. Na verdade, gosto bastante de Filipenses todo, mas principalmente dessa parte onde diz que finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu sempre gostei muito dessa parte. E aí hoje pela manhã eu li o seguinte e algo me chamou a atenção. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, aqui nessa versão que eu estou lendo. E o Deus da paz estará com vocês. Por isso eu fiz essa pergunta: quantos amam ouvir a palavra de Deus? Porque todos nós amamos. Mas e quantos de nós amamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos? Aquilo que nós recebemos? Aquilo que nós temos visto, não só na vida de Paulo, que com certeza é um dos nossos maiores exemplos de obediência a Deus, de transformação de vida,
mas também na vida daqueles que Deus tem colocado como nossos pastores, nossos apóstolos, nossos líderes, e como aqueles que servem de influência para que nós vivamos uma vida mais próxima de Deus e em obediência àquilo que Ele quer de nós. Amém? Então, quando a gente fala em obediência, a gente chama a atenção para as coisas que nós vamos ter que renunciar, não é verdade? Porque para obedecer a Deus, a gente vai ter que viver e seguir uma vida de renúncias. Com quantos aqui foi assim? Comigo foi dessa maneira. Desde que Deus me chamou lá no início da minha conversão. Porque, na verdade, como eu já disse aqui em outro momento, eu estive na igreja desde que eu nasci praticamente. Mas conhecer a Jesus mesmo de verdade e obedecer, talvez há uns 10 anos. Faz 14 que eu estou com a pastora. Nos primeiros 4 eu era muito rebelde. Nos 4 primeiros anos eu era muito rebelde. Depois a rebeldia foi diminuindo. E aí eu comecei a conhecer um caminho de obediência. E hoje a minha palavra, então, ela é sobre obediência. Porque eu me lembrei hoje de quantas vezes eu me sentei para pedir um conselho, para pedir uma direção espiritual, né? Com relação às coisas de todos os sentidos da minha vida. E de quantas vezes eu virei as costas e fiz tudo o que eu queria. E não fiz nada do que me disseram que era para fazer. Se alguém já fez, não precisa levantar a mão, já sabe o que eu estou falando. Porque o orgulho, né? Falava mais alto, dominava o ego. E aí, a gente procura por caminhos, quando a gente faz isso, que não nos fazem bem, de verdade. E quando eu falo disso, eu falo de procurar pessoas que são bons exemplos. Tanto na fé, como os meus pastores, que me acompanham há muito tempo. Assim como quando a minha mãe me falava alguma coisa e eu não escutava. Assim como quando pessoas, amigos, que muitas vezes estavam sendo usados por Deus para falar comigo e eu não ouvia. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós nos sentamos para ouvir e a pessoa dedica um tempo? Porque, olha, gente, eu vou falar para vocês que ser meus pastores não deve ter sido fácil. Eu não sei como são os pastores de vocês, mas os meus tiveram um pouquinho de dificuldade. Porque eu tinha muita dificuldade em obedecer. E isso já vinha de dentro da minha casa. Da dificuldade que eu tinha de obedecer os meus pais, de obedecer a minha mãe, de fazer só o que eu queria, a dificuldade em ouvir um não. Porque muitas vezes a gente vai ouvir não de Deus. E a gente gosta quando a gente ouve um não de Deus, pastor Kate? Não. E a gente gosta quando a gente senta para ouvir um conselho, Bruna, e ele não é o que a gente queria ouvir, na verdade? Ou, né, como eu já disse da outras vezes, às vezes você foge, que é para não ouvir o que você já sabe que você vai ouvir, né? Mas eu não sei o que é pior, se é não ir, perder, né, fazer eles perderem tempo, já que você não vai pôr em prática, ou se é ir e virar as costas e fingir que nem escutou, entrar por um ouvido e sair pelo outro. E aí a vida nunca muda, obviamente, né? Aí você pensa assim, nossa, mas eu estou indo na igreja e a minha vida nunca muda. E nada de novo acontece. E eu digo para vocês que é impossível você entrar na casa do Pai e nada na sua vida mudar se você colocar o que está sendo ensinado em prática. É impossível. Porque eu conheço o poder que Deus tem para transformar e para fazer coisas novas todos os dias nas nossas vidas, quando nós tomamos a decisão de obedecer aquilo que Ele tem nos pedido. Amém? E eu demorei muito para aprender isso, né? Como eu disse, eu fazia tudo ao contrário. Esses dias alguém pregou, até tentei achar, mas eu não me lembro onde, se eu anotei, que eu sempre anoto. Eu acho que eu não anotei, eu não sei se foi a pastora.
E ela estava falando assim sobre pessoas que não se deixam subjugar, né? Porque se até Jesus, que era puro, que era santo, que era separado, que era incorruptível, se deixou, né, julgar debaixo de homens, por que nós não nos deixamos, então, subjugar? E eu demorei muito para aprender, né, para me deixar subjugar. E no dicionário, subjugar seria render-se, né, à obediência, a ordens, à vontade de alguém, seria sujeitar-se, né? E se tem algo que eu aprendi, eu não me recordo se eu já falei isso alguma vez, se alguém já me ouviu falando aqui, mas se tem algo que eu aprendi, é que se nós não sabemos obedecer, né, nos subjugar as pessoas a quem nós vemos, quanto mais nós vamos deixar-nos subjugar por Deus a quem nós não vemos, quanto mais nós vamos nos render, nos colocar em obediência diante de Deus de que nós não vemos. Eu sempre trouxe isso para a minha vida. Tem um versículo que diz, né, que se nós amamos a Deus, dizemos amar a Deus, mas não amamos ao Deus que não vemos, e não amamos ao nosso irmão, a quem vemos, nós não amamos a Deus. Porque não tem como eu não amar quem está do meu lado, que eu estou vendo, e dizer que eu amo alguém que eu não estou vendo. Então, isso eu trouxe para a minha vida, e Deus me ensinou isso, e Ele me mostrou isso de diversas maneiras na minha vida, em várias situações. E em honra, por exemplo, se eu não honro aos meus pais, ou aos meus pastores, a quem eu estou vendo, como que eu vou honrar ao Deus que eu não estou vendo? Se eu não obedeço aos meus pastores, aos meus pais, às autoridades a quem eu estou vendo, como que eu vou obedecer a Deus que eu não estou vendo? E tudo isso a gente tem que pensar na nossa vida. Será que a gente tem colocado em prática, né? Será que a gente tem sido as pessoas que vivem, ali como o versículo diz, que aprenderam, que receberam, que ouviram e que viram em mim? Como eu já disse, para obedecer, a gente precisa aprender a ouvir. Porque o mandamento diz assim, ouvir e obedecer. Só ouvir não faz diferença. A gente precisa ouvir e obedecer. Então, todos os cultos nós viemos, a gente vem até aqui para ouvir e para obedecer. Quando eu me sento para aprender numa casa de paz, seja num conselho pastoral, seja num discipulado em casa, é para ouvir e colocar em prática. Ouvir e obedecer. A sua vida, a minha vida, só foi transformada a partir do momento que eu comecei a ouvir e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. E se algo ainda não mudou na sua vida, talvez hoje você tenha que olhar para dentro de você e pensar assim, será que eu tenho obedecido? Será que eu tenho colocado em prática aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho ouvido? Então, quando nós nos colocamos dessa maneira diante de Deus com obediência, a gente tem que pensar também dessa maneira. Será que eu tenho obedecido a Deus? Mas primeiro, antes de obedecer a Deus, será que eu tenho obedecido àqueles que Deus colocou na minha vida? Para me ensinarem, para serem exemplo, para que eu possa imitar? Eu creio que Deus, assim como Ele fez com Jesus, Ele colocou a gente aqui nessa experiência terrena, aqui na Terra. A pastora sempre ensina pra gente que nós não somos seres terrenos, né? Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não pertencemos a este mundo, né? Nós somos representantes do reino de Deus na Terra. Deus nos colocou aqui como filhos para representar o seu reino. E se nós nos tornamos filhos, nós temos que nos parecer com quem? Com o nosso Pai. E para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Pai, nós precisamos seguir o exemplo que Ele deixou para a gente. Nós precisamos seguir aquilo que Ele mandou para que nós fizéssemos. Paulo entendeu tão bem isso que ele colocou em prática, né? E colocou tão em prática que ele teve a ousadia de dizer: me imitem assim como eu imito a Cristo.
Será que hoje a gente pode dizer assim para alguém: me imite assim como eu imito a Cristo? Será que quando as coisas fogem um pouquinho do controle na nossa vida, como será que a gente tem reagido e agido? Será que quem olha de fora pode te imitar quando você está numa situação que você não tem controle? Qual que é a atitude que você toma quando alguma coisa perde o controle na sua vida? É orar, clamar a Deus, dizer que Ele está à frente de tudo? É ter fé? É acreditar que as coisas vão mudar? Ou é se desesperar, se desanimar, culpar outras pessoas, ou não assumir responsabilidade por aquilo que você deveria assumir responsabilidade? Como que tem sido a nossa conduta como filhos de Deus e como representantes do reino aqui nessa terra? Será que nós temos sido pessoas, como eu falei da outra vez que eu preguei, que quando alguém precisa de algo no âmbito espiritual, as pessoas nos procuram? Na outra vez que eu preguei, eu falei sobre orar, né? Alguém lembra de você quando precisa de oração? Você tem sido essa pessoa que tem se colocado em oração? E agora eu digo isso para tudo, para todos os âmbitos da vida. Quando alguém precisa de algo que vem de Deus, de um representante do reino aqui nessa terra, as pessoas têm te procurado? Você tem sido esse refúgio para as pessoas? Você tem sido esse lugar de ensino, esse lugar de exemplo, esse lugar de conduta de vida? As pessoas têm visto isso em você? Como que você age dentro da sua casa? Porque muitas vezes fora nós conseguimos ser bonitinhos, né? E dentro de casa a gente é bonitinho? Ou a gente é um bichinho? Eu falo isso porque, como eu já disse, literalmente eu era um bichinho dentro de casa. Um bichinho cabeludo, perturbador, que não dava paz para minha família. Mas quando todo mundo me olhava por fora, falava: nossa, que bonitinha, que menina querida. A Gabi lembra disso? Lembra, né, Gabi? Quando todo mundo falava assim: nossa, tão querida, tão lindinha. Mas só Deus sabe o que se passava por dentro. E é claro que eu não queria ser daquela maneira, mas eu precisava tomar uma decisão, que eu demorei bastante para tomar, mesmo estando dentro da igreja, que era a decisão de obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele me pedia, para que Ele pudesse então me libertar de vez, para que Ele pudesse tomar a minha vida, para que Ele pudesse para que o Espírito Santo pudesse me vencer, para que o Espírito Santo pudesse vencer a própria Débora. Porque às vezes Deus até nos liberta de muitas coisas, assim como Ele já me libertou de inúmeras coisas que eu trouxe a sujeira lá do mundo. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo não pode nos libertar. Quem sabe? De nós mesmos, se nós não fizermos a escolha de nos render diante dele. Ele só pode nos vencer. A glória de Deus só pode nos vencer quando nós tomarmos a decisão de nos rendermos diante dele. Não tem como, ele não invade. Apocalipse diz que ele bate a porta. E se eu deixar ele entrar e fazer a obra na minha vida, ele faz. Se eu não deixar, se eu não quiser, todos os dias eu posso escolher não obedecer. Concorda comigo? E não é verdade? Pastor Kate, estudioso da palavra. Todos os dias eu tenho que escolher deixar ele entrar, deixar ele vencer, deixar ele me dominar. Porque é bem verdade que às vezes a gente guerreia com o Espírito Santo. Às vezes ele está falando para a gente o que a gente tem que fazer. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é. E às vezes a gente tem a capacidade humana, caída,
de brigar com Ele e achar que a nossa vontade ainda é melhor que a dele. E isso depois de ter quebrado a cara inúmeras vezes, quando a gente escolheu fazer aquilo que a gente queria e não o que Ele queria. Porque essa é a verdade, que quando a gente escolhe fazer aquilo que a gente quer, a gente é livre para escolher. Eu posso fazer o que eu quiser todos os dias. Você pode fazer o que você quiser todos os dias, não é verdade, Stephanie? Você pode fazer o que você quiser todos os dias, pastora Genilda, assim como todos nós aqui. Mas é uma escolha diária que nós temos que ter de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E não aquilo que nós queremos. Então, quando eu lembro, né, dessas coisas, e eu lembro dessas questões de obediência e de tudo que eu já passei, de todos os processos, eu me lembro do tanto que Deus é maravilhoso. E todos os dias eu agradeço a Ele. O tanto que Ele é paciencioso, bondoso, longânimo. E agradeço pelo Espírito Santo estar na minha vida todos os dias e nas minhas decisões todos os dias. E então, quando nós estamos aqui nessa experiência terrena, nós temos que nos tornar exemplo para os outros que estão ao nosso redor. Exemplos de obediência, exemplos de filhos. Então, Jesus, Ele não vai descer aqui na terra, como eu já falei outras vezes, diretamente para nos ensinar. Mas Ele deixou pessoas. Pessoas que já vivem algo que nós temos que viver. Quando nós chegamos na igreja, por exemplo, a gente vem meio sujinho. Não sei vocês, mas eu cheguei meio sujinho. Meio afundada na lama. E aí eu comecei a conhecer pessoas que viviam um estilo de vida totalmente diferente. E essas pessoas me serviram de referência para que hoje eu me tornasse uma filha de Deus como eu consigo ser. E para que cada dia eu consiga ser melhor naquilo que Deus me chamou para fazer, naquilo que Deus me chamou para obedecer e a obediência. E aí, com o tempo, Ele vai passando e as lutas, as renúncias vão mudando, já não são mais as mesmas, né? Eu lembro que quando eu cheguei... de novo, né? Que daí eu cresci, saí, voltei. Quando eu cheguei de novo, que na verdade eu cheguei de verdade, eu estava com 19 anos. E eu saía, quando eu digo saía, era sair para balada, para loquear, para qualquer lugar. Na quarta-feira, de casa, e voltava no domingo. Na segunda, às vezes. E eu ficava na casa das minhas amigas e cada dia eu ia em uma balada diferente. E eu lembro que para mim a primeira renúncia, que era muito difícil, era não sair, né? Aí eu vim para a igreja, aí eu tomei a decisão de obedecer. Qual foi a primeira decisão? Não sair mais. E era muito difícil. Eu não sei o que foi mais difícil para vocês, ou está sendo para quem está chegando em Cristo agora. Mas para mim, essa foi uma das renúncias mais difíceis naquela época. A questão de mudar de companhia até que eu me firmasse, de todas essas coisas, e de não sair mais. Então, o começo do processo era esse tipo de renúncia que eu tinha que fazer para obedecer a Deus. Eu não sei hoje qual é o tipo de renúncia que você está tendo que fazer para obedecer a Deus. Mas talvez sejam as amizades. Talvez seja algo que você não deve ver na internet. Talvez seja fechar um pouquinho a boca e não fazer da sua casa um inferno, assim como eu fazia. Talvez seja caminhar direito nos dízimos, nas ofertas, naquilo que você também tem dificuldade. Tem várias coisas e várias pessoas aqui hoje que eu tenho certeza que estão passando por algum processo. E que Deus tem te pedido para continuar firme, para obedecer, talvez para não desistir, talvez para não voltar atrás, para não cair. E em todos esses processos, Deus está ensinando a gente a adquirir maturidade como filhos de Deus, para que a gente se torne exemplo para as outras pessoas, para que elas possam olhar para a nossa vida e ver, nossa, se ele já venceu e conseguiu, eu também consigo. Eu também posso vencer e também posso obedecer. E é isso que Deus quer da gente como filhos de Deus.
Esses dias, quando eu falo da minha adolescência, eu coloquei aqui. Não sei se o meu sobrinho está ouvindo. Espero que ele esteja, né? Vai ser bom se ele tiver. Eu chamei ele para vir, ele não veio. Mas esses dias, eu fui na casa da minha irmã e não posso, tenho que cuidar com as palavras, né? O bênção que é quando o adolescente faz 18 anos, né? Porque se eu já era querida antes dos 18, vocês imaginam depois dos 18 como é que ficou o negócio. Porque quem aqui tem filhos que já fizeram 18 anos? E que depois dos 18 eles achavam que eles podiam tudo? Quantos aqui os filhos achavam que podiam fazer tudo depois dos 18? Ou acham, né? Ou estão por aí. Ô bênção que é. E eu olhei o meu sobrinho e, gente, sem mentira nenhuma, ele sempre foi uma criança extremamente obediente. E ele é maravilhoso, né? Continua sendo. Mas agora ele tem 18, está na adolescência. Mas ele sempre foi uma criança extremamente obediente. Muito querido. Quem teve o prazer de conviver com ele? Eu, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, né? A Andressa também, desde pequeno, Kate. Ele sempre foi muito bonzinho. Sempre bonzinho, querido, menino que estudioso, ajuda em casa. Nossa, sempre maravilhoso. E esses dias eu cheguei na casa da minha irmã. E, é claro, depois dos 15 ele começou a dar aquela mudadinha, né? Ficar mais quieto, mais calado. Já não queria mais conversar tanto com a gente. E esses dias eu cheguei e ele sentou de fone de ouvido na mesa. Eu falei, não, ele não está fazendo isso comigo aqui na mesa. Falei, Ria, tira o fone, por favor. Não. Falei, o quê? Como assim? Não, desde quando você cresceu que você está falando não para mim? E ele sempre foi muito obediente, até para mim, para minha mãe, para todos. E eu me vi. E eu olhei e falei, já fui assim. Coitada da minha mãe, porque agora ali eu era mãe, sentada na mesa. Que agora eu sou mãe, né? Faz 6 meses e 1 dia. Então, quando eu olhei e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí a minha irmã pediu para que ele fizesse alguma coisa, tirasse a roupa da máquina, que estava pesada, para ela. Eu falei, Ria, pega a roupa da máquina para a mãe, por favor, e leva ali fora para a mãe estender. Não vou fazer. Eu falei, o quê? O Johnny me olhou, eu olhei para o Johnny, o que está acontecendo aqui? E ele sentou, e eu falei assim, Rian, se você não tirar o fone, eu vou levantar da mesa. Não, pode deixar que eu levanto. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada nessa criança. Essa criança, que é uma criança para mim. E eu não entendi, foi nada. Será que foi os 18 anos? Pensei comigo. Gente, ele fez 18 anos e ele está achando mesmo que ele... né? Sei lá o que aconteceu com essa criança. E então eu fui ali para a cozinha, chamei ele e ele estava lavando a louça, porque ele continua obedecendo em algumas coisas, que ele é obrigado, né, a obedecer. E aí eu conversei com ele, falei sobre honra, falei, né, sobre algumas coisas que eu podia falar e dar de conselho para ele e para que ele tratasse a mãe dele bem, né? Falei para ele do caminho que eu escolhi percorrer, que não foi bom e que não trouxeram coisas boas para minha vida e que isso só mudou depois ali dos meus 24 para 25 anos, quando eu comecei a decidir tratar melhor a minha mãe e obedecer e fazer coisas diferentes. Mas a verdade é que eu me vi nele. E me doeu de verdade ver ele fazendo aquilo. Porque até ontem ele era aquele menininho bonitinho, obediente. E de repente eu cheguei e eu vi aquele adolescente ali, sei lá o quê, firme, dizendo não, e tô cheio de si, eu sei o que eu quero. E me doeu de verdade. Doeu ver ele tratando a minha irmã com aquela indiferença. E me doeu como mãe ali. E eu comecei a pensar o tanto que doeu na minha mãe a minha desobediência. E eu acho que foi... Eu nunca tinha pensado nisso agora sendo mãe. Já tinha pensado outras vezes, né, na minha caminhada com Cristo, mas não sendo mãe, né?
E o tanto que deve ter doído na minha mãe. Eu digo mais a minha mãe porque eu convivi mais com a minha mãe, pelo fato dos meus pais serem separados, mas eu também desobedeci muito meu pai. Então, tanto a minha mãe quanto o meu pai sofreram muito com aquela desobediência. E ali eu pude sentir, como mãe, o tanto que dói, né? Porque eu senti pela minha irmã. E aí eu parei para pensar hoje, quando eu lembrei dessa adolescência, como que Deus se sente quando a gente desobedece Ele? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu parei para pensar como que Deus, sendo nosso Pai, se sente quando nós simplesmente dizemos não para algo que Ele nos pede tão simples às vezes. Porque às vezes Deus nos pede coisas tão simples. E eu fiquei pensando, imagina como que Deus se sente. Vocês conseguem imaginar? Como que Deus se sente diante da nossa desobediência? Assim como também como Ele se sente diante da nossa obediência. E sendo que eu também pensei que a maioria, na verdade eu coloquei aqui a maioria, mas eu acho que todas, né? Todas as coisas que os nossos pais nos pedem são para o nosso bem, né? Não é a maioria, né? Todas, eu espero, assim eu creio. Todas as coisas que os nossos pais nos pedem são para o nosso bem. Quando a gente é adolescente, a gente odeia lavar louça, por exemplo. Quantos aqui odiavam lavar louça? Ou odeiam até hoje, não? Né? A gente lava porque tem que lavar. Você come, você suja, tem que lavar para sujar de novo. Mas, graças a Deus por todas as vezes que a mãe pediu para que eu lavasse louça. Porque hoje eu sou casada, tenho minha casa e sei lavar a louça. Eu temo pela nova geração, assim, algumas que eu vejo, com 17, 18 mais ou menos, que não sabem nem lavar uma louça. E acontece, acreditem, eu convivo com mulheres todos os dias, e também de todas as idades, né? Desde a adolescência até a maioridade depois de 60. E eu vejo muito disso. E eu entendi ali que tudo isso que Deus nos ensina, né? É para que a gente possa se dar bem depois, né? Então, tudo aquilo que os pais nos pedem é para que a gente possa se dar bem. Talvez você é adolescente hoje, você está aqui, você odeia quando a sua mãe peça para você lavar a louça. Mas, quando você se casar, você vai agradecer a sua mãe por ela ter te ensinado a lavar a louça, passar roupa, limpar a casa, fazer comida. Talvez você pense assim, ai, não vou casar, porque agora eles têm dessa, né? Quem disse que eu vou casar? Eu não vou casar. Eles não falam assim? Mas se você quiser fazer um intercâmbio fora do país, a não ser que você seja muito, muito, muito bem de vida, você vai ter que limpar a sua própria casa, se estiver morando lá. No mínimo. Não dá para viver na sujeira, né? Então, tudo aquilo que os nossos pais ensinam, os adolescentes estão cochichando. Não sei por quê. Não sei o que está acontecendo. Mas tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe te pedem hoje é para o teu bem. Tudo que eles pedem para você fazer é para o teu bem. É para o nosso bem e nos tornaram os adultos que nós somos hoje. E nem sempre fazer o que os nossos pais pedem, né? É bom, mas sempre vai nos fazer bem ter aprendido aquilo que eles queriam nos ensinar com aquilo que eles estavam nos pedindo. E dessa mesma maneira funciona com Deus. Nem sempre o que Deus nos pede, a gente vai querer fazer, parece bom de fazer. Mas tudo que Ele nos pede vai nos ensinar algo que Ele precisa para que as nossas vidas sejam mudadas, transformadas e que vai nos fazer bem ali na frente, ali no nosso futuro. Sempre. Sempre o que Deus nos pede vai nos fazer bem. Vocês conseguem imaginar Deus pedindo alguma coisa para vocês que vai te fazer mal? Alguém aqui consegue imaginar? Tudo que Deus te pede é para o teu bem. Quantos concordam comigo? Tudo que Deus pede para a gente fazer é para o nosso bem? Então por que você não faz o que Ele pede? Não precisa responder. Só precisa pensar.
Por que nós não fazemos aquilo que Deus pede, sendo que nós sabemos que tudo que Ele nos pede é para o nosso bem? Pode respirar, tá? Não precisa ficar sem respirar também. Só pensar. Não foi fácil fazer tudo o que Deus me pediu até aqui. E eu creio que para vocês também não foi. E também não tem sido todos os dias. Muitas coisas que Deus nos pede não é fácil às vezes de fazer. Como eu disse lá no começo, era uma coisa que era difícil. Hoje é outra, mas com o tempo, se a gente tiver uma vida de comunhão, de oração, assim como eu já falei aqui, assim como a gente tem aprendido sempre, os nossos ouvidos vão ficando mais afinados para ouvir aquilo que Deus quer. Mas aí entra aquela parte de que a gente tem que escolher. Hoje eu vivo uma vida muito feliz, graças a Deus. E não é de mentira, igual muitas vidas felizes que eu vejo por aí. Mas, quando eu olho para trás, eu também vejo quantas vezes eu tive que renunciar coisas para que hoje eu tivesse a vida que eu tenho. Então, lá no começo, era muito difícil, por exemplo, né, ter renunciado o que eu falei, as rodas que desagradavam a Deus, né, de amigos, as baladas, as ações, as atitudes que eu tinha que não agradavam, até que com o tempo eu fui ganhando um ouvido mais afinado para ouvir uma instrução que venha direto dele, né, também de outras pessoas, mas também direto de Deus. Assim como esses dias ele me instruiu. Esses dias eu loqueei. Quem loqueia de vez em quando? E na verdade virou um testemunho ainda, a minha loqueada. Esses dias eu loqueei que eu queria comprar um carro. Eu acabei de terminar de pagar um carro com o Johnny, graças a Deus, nosso primeiro carro. Que é um carro popular que leva a gente onde a gente quiser ir, graças a Deus. E aí, eu fui sair de manhã e eu tirei a carteira faz pouco tempo. Fez 1 ano agora, essa semana passada. E aí eu fui sair para trabalhar, como eu saio todos os dias, e fui tirar o carro da garagem de ré. E nesse dia, sei lá, cansaço, noites de sono não inteiras, dormidas alguns meses, eu errei. E eu errei a saída, e eu falei, e agora? Vou para trás, vou para frente. Vou para trás, vou para frente, chamo o Johnny. Ah, mas o Johnny está dormindo, né, com a Maria? Que a gente se reveza, né? A gente tem um salão, então se eu vou de manhã, ele fica, vai à tarde e a gente se reveza. Então eu estava indo, ele estava ficando, e eu errei, assim, ia pegar o retrovisor. E aí eu peguei e resolvi ir para frente, em vez de ir para trás. Só que daí o outro carro, assim, estava do lado. Que é o carro que estava lá em casa da tia dele. Eu falei, se eu for para lá, eu vou bater nesse carro. Uma noção de espaço que vocês não têm ideia. E aí eu fui para o outro lado. E aí, quando você é novo, quem aqui é novo motorista, ou que quando for novo, a minha casa tem uma rampa assim. Esse era o problema do errar. Porque aí eu fui tentar ir para frente, para onde que eu fui? Para trás. Aí piorou um pouco a situação. Porque daí riscou a porta. Aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus, e agora? Risquei, né? Vou tentar ir para frente de novo. Aí eu fui para frente de novo, gente. Aí o que aconteceu? O carro desceu mais para trás ainda e prensou o paralama. Que chegou, caiu um monte de lama lá de dentro. E aí eu fiquei presa. Aí eu tive que ligar pro Johnny lá me tirar do carro, né? Porque daí eu não saía do carro. Aí eu liguei pro Johnny. Vem aqui que eu bati o carro. Onde, né? No portão. Como assim? E aí eu falei assim, se eu tivesse com o carro da tia, que é o carro que tá lá em casa, automático, eu não tinha acontecido isso, porque o carro automático da tia não volta para trás, tinha ido para frente. Pois agora eu vou vender esse carro, vou comprar o carro automático. Aí peguei e falei assim, vou comprar um carro. E mandei passar a ficha. E aí, mandei passar a ficha naquela semana e teve um encontro de empreendedores aqui na igreja.
na mesma semana, na outra semana. Sei lá, bati na terça, na quarta, sei lá, algum dia da semana, e na segunda foi um encontro de empreendedores. Veio um pastor pregar. Quantos estavam aqui? Uns 3, 4. E o pastor ensinou, muito bem ensinado, pastor André Hummel, né? Acho que é. Sobre um tema que eu já conheço. Mas que na hora que a gente quer, a gente esquece. Aqueles temas que a gente já conhece. Sobre inteligência financeira. E eu tenho buscado adquirir inteligência financeira já faz uns 3 anos, desde 2021. Porque eu nunca tinha tido. E se você não tem, eu digo que você precisa aprender. E inteligência financeira, como ele bem ensinou, inclui orar para tomar decisões. Quando elas são financeiras. E vocês acham que eu orei? Não, eu só pedi para passar lá para ver se ia passar o carro. E aí, eu vim na segunda-feira. Ainda não tinha tido resposta. O meu amigo que vende carro. E aí Deus falou assim, através dele. Ele contou um testemunho de um carro, enfim, que ele comprou. Que ele queria comprar e sentou com a esposa, conversou, orou, decidiu não comprar. E não sei quantos meses depois o carro baixou pela metade do preço e tal. Quem estava aqui ouviu. Eles ouviram. E aí ele falou assim, e eu sempre dizia uma coisa para o Johnny, eu nunca vou ficar dando juros para o banco, a gente vai comprar o primeiro carro, e nem que seja de 10 mil em 10 mil, a gente vai juntar e vai trocar de carro. Isso era decisão na minha vida. Mas eu bati o carro e mudou toda a decisão da vida, né? Aí eu peguei e falei isso, que a gente ia comprar, ia fazer uma parcela, ia pagar e tal. E como eu tenho buscado essa questão financeira desde 2021, eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso fazer, né? Estou indo muito bem, graças a Deus, na empresa, mas ainda faltam algumas coisas para concluir. A pastora Genilda, que me acompanha, está sempre comigo, sabe? E aí eu peguei e ele falou bem assim, o pastor. Quando você decide usar as linhas de créditos naturais, você impede de ver Deus agir com as sobrenaturais. E ele também falou assim... E eu também, como eu terminei de pagar agora o carro, aí terminei de pagar o salão, a reforma, falei, Johnny, vamos comprar alguma coisa, porque senão a gente fica gastando dinheiro, não guarda dinheiro, e não sei o que lá, e vamos comprar alguma coisa, não sei o que. E ele falou assim, para com essa mentalidade de pobre, de que tem que estar sempre pagando alguma coisa para guardar dinheiro. Deus te fez para governar, Deus te fez governador, e você pode guardar dinheiro sem ficar dando juros para o banco, sim. Na segunda-feira, depois que eu decidi que eu ia comprar o carro. Vocês acham que Deus me respondeu? Diretamente, né? Óbvio. E eu entendi, graças a Deus, e eu não teimei com Deus. Depois, durante a semana, Deus ministrou no meu coração que Ele fez uma vez e que Ele pode fazer de novo. Porque o nosso carro, graças a Deus, nós compramos ele em 18 vezes, sem juros. E eu não sei se alguém aqui trabalha com carro. Na época eu tinha 4 mil reais de entrada, eu e o Johnny. A gente deu essa entrada e pagou o carro em 18 vezes parcelado. E o carro saiu pra gente sem juros. É um Sandero. E a gente não pagou praticamente nada, na verdade, de juros pelo valor que ele vale hoje. Agora tá valendo um pouquinho menos, que eu dei uma varia, né? Mas assim, e aí Deus falou comigo no decorrer. Eu fui no Pilates, o menino também é cristão. E estava me contando um testemunho que ele ganhou um carro do pai. O meu instrutor de Pilates. E eles vão ter um filho, precisavam de mais um carro. E aí Deus falou comigo. Se eu já fiz uma vez, por que você não acredita que eu posso fazer de novo? E aí eu lembrei da palavra. Se você usa os meios de crédito naturais, você deixa de viver o sobrenatural. Porque eu já vivi uma vez, por que Deus não pode fazer de novo? Quando Ele quiser. E aí depois Deus me lembrou de mais outra coisa, conversando com uma cliente no salão. Que uma vez Ele me prometeu, quando eu era adolescente, que foi num aniversário meu que foi lá na casa da Paula, lembra, Paulo? Estávamos todos lá e um amigo meu pediu para levar uma amiga. E essa amiga falou que tinha uma palavra para me entregar. E a palavra, uma das coisas que ela dizia sobre o meu futuro ali, que Deus mostrou para ela, era que Deus me daria um carro. E aí eu estava conversando, contando toda essa história para uma cliente e Deus me lembrou. E Ele me falou assim, eu já te dei um carro. E eu falei assim, nossa Deus, mas quanto você me deu um carro? Paguei o carro, acabei de terminar de pagar lá em 18 vezes. Aí Ele falou assim, quanto você tinha de entrada? E eu falei, tinha 4 mil reais. E Ele falou assim, se você desse 4 mil reais de entrada e parcelasse um carro em 18 vezes, quantos carros você ia pagar?
Quantos carros eu ia pagar, David? No mínimo? No mínimo 2. E eu paguei 1. Porque eu não precisei pagar juros. Então Deus me disse, eu já te dei um carro. Agora você pega esse carro, porque ele te leva onde qualquer outro carro te daria, e continua usando ele até eu dizer que é a hora de você comprar o próximo carro. Então, quando a gente fala em obediência a Deus, quando eu falo que ela é em todas as áreas da nossa vida, ela precisa ser em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa orar para tomar decisões em tudo aquilo que a gente for fazer. Seja para comprar um carro, seja para fazer uma viagem, seja para fazer qualquer outra coisa. Para abrir uma empresa, para fazer uma sociedade, para tudo. Para casar, para namorar, né? Já que eu estou falando com os adolescentes. Para tudo a gente precisa orar. E com os adultos também, que são solteiros. Para tudo a gente precisa pedir direção para Deus. E a verdade é que a gente não quer. A gente só quer mandar passar a ficha. Aí na outra semana eu fui viajar com meu amigo. Aí ele falou assim, tua ficha aprovou lá, dá para passar 60% do financiamento. Eu falei, então, é que eu não vou comprar um carro agora. Porque eu vou deixar para depois. Né? Vou deixar para quando Deus quiser que eu compre um carro. E sério, gente, é maravilhoso. Porque eu queria mesmo. E às vezes a gente tem que sondar o nosso coração do porquê que a gente quer tanto, né? E às vezes esperar o tempo de Deus é difícil. E obediência também é esperar o tempo de Deus. Também é saber ouvir Ele, que há tempo para todas as coisas. E qual é o tempo que Ele quer para as nossas vidas? E será que a gente tem conseguido saber esperar as coisas que Deus tem para as nossas vidas? Porque olha só, Deus ministrou sobre algo que Ele me daria, que seria um carro, né? E eu entendi que recebi como um presente a questão de não ter pagado um financiamento, ter pagado 2 carros. E só que isso Ele falou para mim quando eu tinha, sei lá, 22 anos talvez. E olha agora quando que foi acontecer. Porque faz só 1 ano e meio que a gente tem um carro, a gente pagou em 18 vezes, um pouco mais de 1 ano e meio. Então, na maioria das vezes, não é que Deus ele vai dizer não para a gente. Ele vai dizer que não é o tempo. E a minha mãe sempre dizia isso para mim. Não sei se a mãe de alguém aqui dizia. Não é tempo ainda. Não é hora agora. E Deus fala isso para a gente às vezes. Não é tempo. Não é hora agora. Todas as vezes que eu não escutei, eu me lasquei. Então agora, com a maturidade, com a sabedoria, com o tempo, com o ouvido mais afinado para ouvir a voz de Deus, de primeira eu já entendi. Até porque foi bem claro, né? Se não for. Mas às vezes, a verdade é que às vezes Deus é tão claro, só que os seus ouvidos não estão afinados, tão afinados que você não ouve. Mesmo Deus sendo bem claro. Quantos aqui já passaram por isso? Mesmo quando Deus vem com clareza e fala com a gente, não é o tempo, ou não faça agora, a gente não está com os ouvidos afinados para ouvir. Por quê? Porque a gente não tomou uma decisão de obedecer sempre que Ele falar com a gente. E sabe que Deus Ele fez. Eu falo que Deus Ele fez porque eu creio que Deus Ele fez. Com que eu ficasse com a minha mãe, na casa da minha mãe, até os 28 anos. E eu que era filha rebelde, e que queria sair de casa, e que falava que ia morar sozinha. Arrumei a mala já, não fui, porque a pastora não deixou. Mas né, foram várias situações. E ali, naquele tempo, dentro da casa da minha mãe, eu aprendi, eu entendi que tudo tem um preparo. E se eu não aprendesse a obedecer minha mãe, respeitar minha mãe, que é minha mãe, que me gerou, que eu saí de dentro dela, você imaginou como é que ia ser com meu marido? Porque não é fácil. Quem aqui ainda não casou e quer casar?
Vou dizer para vocês que não é fácil, não quero desanimá-los, mas não é fácil. Só que pode ser maravilhoso se a gente aprender a obedecer a Deus. Porque na hora que as batalhas vêm, e eu digo literalmente as batalhas, né, pastor Sandro? Quando a guerra entra dentro de casa e você quer virar um soldado, um general, você vai ter que ter o ouvido afinado para aprender a ouvir a Deus. E isso é para todos os relacionamentos da vida. Então Deus permitiu que eu ficasse aquele tempo para que eu aprendesse a obedecer. Para que eu aprendesse a me relacionar direito com a minha mãe, para que hoje eu pudesse ter um relacionamento bom com meu marido. E assim eu creio que eu tenho, né, meu bem? Eu tenho? Mas no começo nem tudo foram flores. Então, isso eu também aprendi. Então, você entende que tudo na vida que a gente passa é uma escola. Todas as coisas. E quando a gente termina a escola, o que acontece? A gente recebe uma graduação, não é? Uma graduação pelo primário, que não é mais primário, fundamental, né, gente? Antiga essa pessoa. A gente recebe uma graduação pelo ensino médio. A gente recebe uma graduação pela faculdade, né? Só que enquanto a gente está na escola, é mais fácil. Parece mais difícil. Mas é mais fácil, sabe por quê? Porque se eu reprovei na prova hoje, eu tenho a oportunidade de fazer ela de novo. Né? Por exemplo, se eu me formei advogada, quando eu estava na faculdade, não é minha formação, né? Me formei em teologia. Hoje eu uso aqui, como eu estou usando com vocês. Não uso lá no meu serviço. Mas, por exemplo, quem fez a faculdade de Direito, quando estava lá, tinha o direito de errar. Podia fazer a prova de novo, podia apresentar a peça de novo, não podia? Depois, não sei se tem advogados aqui, mas quando você vem para a vida real, pós-graduação, trabalhar mesmo, você pega um caso, você não tem como fazer de novo. Se você errar. Ou você acerta, ou você acerta. E aí é que a gente precisa entender que a vida adulta, a vida de maturidade, ela tem consequências se a gente errar. Então a gente precisa crescer e a gente precisa aprender com os processos que Deus coloca na nossa vida enquanto a gente ainda está ali, naquela escola, entendeu? Então é sobre essas coisas que eu falo com vocês, assim como eu aprendi antes de casar, para que hoje no casamento eu consiga, né? Porque antes, quando eu não era casada, eu brigava com a minha mãe, eu arrumava mal e falava assim, vou embora. Você imaginou eu fazendo isso toda vez que eu brigar com o Johnny? Vou arrumar minha mala e vou embora. Graças a Deus eu nunca fiz. Só falei umas duas no começo, mas já faz bastante tempo. Você vai fazer 6 anos mês que vem. Graças a Deus foi bem no comecinho, daí eu já parei de loquear. E aí, mas não tem como. A vida não é dessa maneira. E com Deus também não é assim. Aí qualquer coisinha, e agora eu falo para quem serve no ministério. Qualquer coisinha que acontece no ministério, Deus te chamou. Deus chamou você? Você acredita nisso? Deus me chamou. Ele chamou você? Quantos acreditam que Ele te chamou? Para servir, para viver para Ele, para ser exemplo para as outras pessoas, como eu falei. Mas aí qualquer coisinha que acontece no seu relacionamento com seus irmãozinhos aqui dentro da igreja, você fala assim, vou arrumar minha mala e vou embora. E como eu disse, se Deus te chamou é porque Ele queria o quê para você? O que eu falei que Deus quer pra gente quando Ele pede pra gente obedecer ou fazer alguma coisa para Ele? Que é o nosso bem. Aí qualquer ocorrência que aconteça no percurso, Ele não quer mais teu bem. Daí acabou o bem que Ele quer para você. Porque daí você não quer mais fazer o que Ele te chamou para fazer. Daí você senta no banco e fala, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Porque às vezes você nem sai da igreja, mas você senta no banco. Para não servir mais. E para não fazer o que Ele te chamou para fazer. E aí ali no seu banco você fica, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Ou então você vai para outra igreja, senta no banco da outra igreja e fala: daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Porque você não quer mais fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, sabendo que o que Ele te chamou para fazer é para o teu próprio bem. E também para o bem de outras pessoas. Então a gente precisa crescer e entender isso. Que o caminho da obediência, eu mesmo não aprendi da melhor maneira possível. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ensinar algumas pessoas a fazer de um jeito diferente. Assim como eu tive a oportunidade de sentar com meu sobrinho e alertar ele que ele fizesse de uma maneira diferente. Então a gente precisa entender que aquilo que Deus nos ensina com a nossa escola muda a nossa vida, transforma a nossa história, né? A gente permite com que Ele faça uma história nova para a gente. E hoje, graças a Deus, Ele fez isso de mim, de uma menina rebelde, sem causa, nem dizer minha mãe, uma rebelde sem causa. Graças a Deus, hoje Ele me fez uma mulher que consegue deixar marcas boas na vida de outras pessoas, principalmente de outras mulheres. Graças a Deus. E eu sei disso porque hoje eu tenho colhido fruto disso. De ver outras pessoas conseguirem ver algo de bom na minha história e aprenderem com isso. Mas isso foi uma escolha, porque Deus tem o melhor pra gente. Só que a gente tem que reconhecer que às vezes os caminhos que nós estamos escolhendo não permitem que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer. E a gente tem que rever ali os nossos caminhos. Então, hoje eu posso sentir a liberdade de escolher o que eu vou falar, o que eu vou pensar, porque hoje eu sei quem me domina. Hoje Jesus me libertou da ira e de tantas outras coisas, como eu falava para vocês. E sério, gente, Gálatas 5:1 fala assim, eu não sei se eles... pode colocar Gálatas 5:1. Fala assim: ora, muito me regozijo... Não, é Gálatas 5:1. Não sei se tem ali. Vou abrir aqui. Foi? Não. Eu abro aqui. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o que eu falo para você? Lembra que eu falei que obedecer é se submeter? Se você não se submeter a Deus e as coisas que Ele te pediu, se você não se submete a Deus e as coisas que Ele te pediu, você está se submetendo a Satanás. Porque ou é um ou é outro. E é o jugo que Ele põe na sua vida. Então, se submeter a Deus hoje me trouxe liberdade. Graças a Deus. Hoje eu tenho domínio próprio porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho longanimidade, bondade, todos os frutos do Espírito. Mas antes eu não podia escolher o que eu queria falar. Porque quando a ira vinha, ela simplesmente me dominava. E aí é por esse motivo que eu fazia o inferno dentro da minha casa. Então, se você não aprender a se submeter a Deus, você vai se submeter a Satanás. E aos desejos da carne e a todas as coisas que Ele tem para a sua vida. Por isso que Deus nos chama para viver uma vida de obediência. Porque antes nós éramos escravos do quê? Do pecado, e vivíamos debaixo de um jugo de servidão. Mas hoje, sendo escravo de Cristo, na verdade nós somos livres. Quem crê assim? Quem é livre em Cristo Jesus? Graças a Deus. Porque não tem coisa melhor. Eu nunca me esqueço da primeira vez, depois que Deus me libertou de um espírito de ira, que alguém me provocou e eu pude escolher não responder. Porque Deus o livre se alguém falasse alguma coisa fora da curva para mim. Eu tinha que responder na hora. E quando eu via, eu já estava gritando e aquilo me cegava. E depois, hoje, eu posso escolher o que eu vou falar, como eu vou tratar as pessoas, como eu vou agir. Então eu creio que se você precisa de libertação, Deus tem libertação para a sua vida, mas primeiro você precisa escolher obedecer Ele. Porque a verdade é que hoje, ainda, eu me esquento quando alguém fala alguma coisa diferente para mim. Mas hoje eu posso ter o ouvido afinado para ouvir o Espírito Santo falar: não faça, não reage.
Mas eu também posso escutar o outro lado falando, vai lá e faz. Vai lá e reaja, vai lá e perca a cabeça, vai lá e loqueia mesmo. E quem aqui que não tem vontade de loquear de vez em quando? A gente sempre tem. Todo mundo tem um dia ruim, não é verdade? E no dia ruim, o que a gente quer fazer às vezes? Quer loquear. Quer loquear. Mas nesse dia você tem que parar e pensar assim, quem vive agora? Porque não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. E isso é obediência. Eu entender que não é mais o que a Débora quer que eu vou fazer, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu preciso escolher não fazer mais as coisas que a Débora quer fazer, mas sim as coisas que Deus quer que eu faça. E isso é obedecer a Deus. Porque se o que eu quero para mim e o que eu queria antes para mim nunca prestou, por que quando alguém faz alguma coisa para mim agora vai prestar o que eu quero para mim? Às vezes você caminha com Cristo por anos, anos e anos. E aí um dia acontece algo muito terrível e você decide tomar a sua própria decisão e fazer a sua própria escolha. Eu sinto muito, não importa o tanto de sabedoria, o tanto de maturidade, o tanto de coisas que você tenha conquistado em Cristo. Se você não estiver fazendo a vontade dele, você vai se dar mal. Porque você vai estar fazendo a vontade de Satanás. E tudo o que ele quer é isso. E às vezes ele coloca uma isca bem bonitinha de ofensa para te pegar. E para te fazer sair do propósito que Deus tem para a tua vida. Então, tenha ouvidos afinados, tenha uma vida de oração e aprenda a escutar a Deus e obedecer aquilo que Ele quer para você. Amém? Então, nós precisamos para isso ter sempre um lugar para onde correr. Eu corro quando o dia mal vem, quando as coisas ruins me fazem querer desistir, para o colo do meu pai, para orar. A gente sempre tem para onde correr. Sempre. E é para o colo do pai, não é para as coisas que eu praticava antes. Porque as coisas que eu praticava antes não me faziam felizes, assim como meu Deus me faz. Então, se você tem um dia mal, não corra mais para onde você estava antes. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala, para onde eu irei, que é um versículo, na verdade, né? Se eu não tenho para onde voltar. Pois só tu tens as palavras de vida eterna. A verdade é que eu e que você não temos para onde voltar. Porque aquela vida não prestava. E se você entrou aqui hoje, você ainda não rendeu sua vida a Cristo, eu sei que talvez a sua vida não esteja tão boa assim, mas eu sei que Deus tem uma vida bem melhor para você. Para onde você nunca mais, da onde você nunca mais vai querer sair. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo lugar de filha que Ele me deu. E que nós precisamos aceitar que Ele é nosso Pai. Então obedecer é isso. É escolher fazer a vontade de Deus quando nós não queremos. Para que Ele possa fazer o melhor pela gente. Porque tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. E se você quiser mais saber sobre os benefícios da obediência, não vai dar tempo de ler aqui, mas leia a palavra. Lá tem todos os benefícios. Aqui a gente mergulhou um pouquinho no Novo Testamento, mas também tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deuteronômio, que vai falar das bênçãos da obediência e da maldição da desobediência. Quantos aqui já leram Deuteronômio 28? Se você não leu, leia. Porque lá você aprende. Em Provérbios também fala bastante sobre isso. Provérbios 19:6, por exemplo, fala assim. Opa, deixa eu achar aqui. Esqueci. Oi? Colocaram? Fala assim. Muitos se deixam acomodar pelos favores dos... mas essa linguagem não vai favorecer minha mensagem que eu quero passar. Provérbios 19:6, na versão que eu peguei, fala assim. Muitos... Não, mas não é isso. Eu acho que é 16:9. Deixa eu ver, porque a minha memória ela tá assim meio ao contrário às vezes. Em seu caminho, em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.
Ou seja, nós podemos querer algo para a nossa vida, mas o que Deus quer é diferente. E eu digo para vocês que é bem melhor. Tem muitos e muitos e muitos versículos sobre obediência. Se você tem dificuldade de obedecer a Deus, de deixar o seu orgulho de lado e de fazer o que Ele quer e só quer fazer sua própria vontade, eu sugiro que você leia quais são as bênçãos e os benefícios da obediência e quais são os malefícios, né? As maldições que a desobediência traz para a sua vida. Porque eu creio que Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, amém? E aí você não obedece, né? Muitas vezes. Aí você fala que a tua vida tá uma beleza, né? Ou que isso, que é aquilo. Mas a gente precisa parar e pensar assim hoje. Qual que tem sido o nosso nível de obediência? Quero que você pare hoje e pense qual que tá... Você está obedecendo a Deus? Ou você está obedecendo você mesmo, aquilo que você quer? Você está trabalhando para o reino, assim como Deus nos chamou, como filhos e representantes dele nessa terra? Ou você está trabalhando para você mesmo? Porque a promessa a gente tem. Deus disse que se a gente cuidasse das coisas dele, né? Cuidasse das coisas do reino, ele faria todas as outras coisas pela gente. Mas daí você fica cuidando das suas próprias coisas e não está vendo o mal que tudo isso, ou está vendo tudo isso indo mal, ou não está vendo o mal que tudo isso está te fazendo. E aí não se lembra das coisas dele, das coisas que ele te pediu para fazer. Deus nos chamou para servir, não para ficarmos sentados num banco. E Ele tem coisas lindas para fazer através das nossas vidas. Não só aqui na igreja, servindo, mas no nosso serviço, como nosso ministério de evangelismo, mais possível do que o nosso serviço como ministério de evangelismo, na realidade que nós vivemos hoje, nós não temos. Lá nós somos missionários, né? Lá nós somos quem Deus quer usar na vida das pessoas. Por onde nós vamos, por onde nós passamos. Então, como eu disse no começo, nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença na vida das pessoas. O que as suas escolhas têm transformado na vida de alguém? E se não tem, você já sabe a resposta. Você não está obedecendo. Como eu disse, Paulo obedeceu tanto que ele podia dizer assim: me imitem assim como eu sou imitador de Cristo. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós possamos ser uma referência, assim como eu hoje tenho referências e consegui ser referência já para alguém. Deus quer fazer isso da gente. E às vezes as consequências da obediência não vão ser tão boas. Eu digo, por exemplo, porque Paulo, quando escreveu Filipenses, estava preso, sem saber se ia voltar ou se não ia. Mas mesmo assim, ele disse que para ele isso era glorioso, porque muitas pessoas estavam conhecendo o evangelho por causa daquilo que ele estava passando. E muito mais pessoas, até a coisa ruim que estava acontecendo com ele. Se vocês não leram Filipenses, leiam, porque é muito legal. Até o que era ruim para Paulo estava sendo bom, porque quando ele estava preso, todo mundo estava falando daquilo e daquilo que ele estava pregando, e o evangelho foi muito mais propagado pelo fato dele estar preso. Então, quando nós obedecemos a Deus, até as coisas que parecem ruins na nossa vida, na verdade, servem para o nosso bem. Como eu disse, tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. Então, vale a pena ler Filipenses. E tudo chega na nossa vida no tempo certo, no tempo da maturidade. Se ainda não chegou na tua vida, continua obedecendo, porque vai chegar, amém? E se você não está obedecendo, comece a obedecer, porque você vai ver o que Ele pode fazer. Então eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento. E eu quero que, se você tem sido obediente, você agradeça a Deus. E se você não tem, que você possa falar com Ele nesse momento. Que você possa se arrepender, pedir perdão, porque Ele está disposto a nos perdoar todos os momentos. Que você fale para Ele que hoje, a partir de hoje, você decide obedecer Ele, aquilo que Ele te chamou para fazer. Que se você deixou de servir, você possa voltar a servi-lo. Que se você deixou de amar as pessoas porque alguém te machucou, você possa continuar amando. Que você possa obedecer a Ele e que você possa alegrar a Deus.